Vamos falar com ele, tem crachá de entrada franca por aqui. David de Castro, bem-vindo, bom dia. De Tarso, Fernando, desculpa, David de Tarso. Eu sou novo por aqui, Fernando, David, desculpa. Bem? Vamos lá. Não, que isso, sem problemas. Agora tem um outro David aqui também. Pois é, David demais, é verdade, é verdade. Tá cheio de David, e afinal os Davids com a modéstia aí são muito bons. São sempre muito bons, você tem razão, aí tá certo, é isso aí. Mas falando sobre esse levantamento, né, do Data Favela, ele revela justamente um cenário em que as pessoas que vivem nessas comunidades, mais da metade se sente mais seguro em relação quando está na favela. Então, 55% dos entrevistados disseram que estão mais seguros na favela do que propriamente quando estão em outros bairros. E aí, se a gente começa a aprofundar um pouco mais esse levantamento, de cada 10 entrevistados, pelo menos 6 relatam justamente a situação de que não se sentem seguros com a presença da polícia militar, sendo que 30% desses entrevistados também relatam, né, que se sentem inseguros quando tem a presença da polícia. Então, esse levantamento demonstra essa fragilidade, até mesmo a falta de acesso do Estado nas pessoas que vivem nas favelas de todo o estado de São Paulo. Ok, David, vamos falar sobre isso aqui. Muito obrigado. Tendo outras informações, chame a gente por aqui. Valeu. Obrigado por enquanto. Então, eu queria só saber o que o governo americano ia dizer agora, né? Já que eles emitiram aquela nota para os estrangeiros terem cuidado com as favelas brasileiras. Será que, como eles reagiriam, Jess, sabendo que nas favelas a percepção de segurança é maior e melhor do que nas cidades, no centro da cidade? Isso principalmente pensando da perspectiva de quem lá vive. E existe uma razão para isso, né? Vale a gente falar sobre isso. Dentro das comunidades, dentro das favelas, a realidade é que se você furtar alguém, você será punido. Existe uma lógica e uma lei de resposta que o próprio crime impõe. Então, todo mundo ali sai para trabalhar, para fazer o dia a dia. E aí, imagina, de repente tem alguém lá, um menininho batendo carteira na favela. Quem vai implicar com isso e responder a isso é o próprio crime. É a própria estrutura dessas organizações criminosas que não aceita isso. Então, é triste que essa não seja a realidade fora da favela, que essa não seja a realidade da nossa resposta enquanto sociedade aos crimes. Porque diferente desses espaços, a gente tem uma tolerância alta. Então, olha a ironia disso. Até os próprios criminosos, eles têm esse incentivo de defesa em relação ao grupo ali, ao espaço. Até para organizar, então quem faz o crime sou eu. Claro, a grande questão é que eles são extremamente violentos e também são criminosos. Só que não é comum que se tenha um assalto à mão armada dentro de uma favela. Embora vários outros abusos estejam incluídos aí. Mas a hora que você sai ali, aí você pode ser assaltado, roubado, sequestrado por várias outras fontes. Então o governo dos Estados Unidos provavelmente não entenderia como isso acontece. Ô Fernando, e acho interessante trazer essa informação da sensação em relação à polícia, até porque a Jess, né, bem adiantou. O próprio comando que determina o que acontece e o que não acontece dentro das favelas. Então já existe, né, uma regulação local e uma segurança local. Ou seja, a gente não vê, né, a polícia atuando com essas medidas preventivas que a gente vê, né, pelos bairros da cidade. Você está ali, você vê numa esquina 2 policiais, você vê uma viatura. Então acaba que quando a polícia entra numa comunidade, entra numa favela, normalmente ela já entra para um conflito. Ela já entra para um embate. Ou seja, aquela pessoa que está ali, tranquila, que tem muita gente, a maioria das pessoas nas comunidades são pessoas trabalhadoras, honestas. Ela está ali, às vezes, descansando na porta de casa, ela viu a polícia chegando, ela vai correr para esconder. Porque ela já sente que vai dar ruim. Sensação de segurança que custa caro e às vezes é até cobrada pelas milícias também. Então é uma questão, como a Jess disse, né? São leis que extrapolam a nossa jurisprudência, até o nosso entendimento, né? É exatamente o poder paralelo. E é sobre isso que eu quero perguntar na nossa enquete. Você que está acompanhando a gente em todo o Brasil, em todo o planeta, responde aqui. O que é mais importante para você? É a segurança? É o seu direito de ir e vir? É o seu direito quase de existir na cidade onde você mora? Ou é a economia, a questão do poder econômico, seu poder de compra, a forma de poder ir à feira e gastar o seu dinheiro de um jeito que você acredita ser justo e honesto? Segurança
ou economia? É o tema da nossa enquete de hoje. Eu quero ouvir a sua opinião. Você se preocupa mais com a segurança ou com a economia? Estou falando tudo isso porque saiu uma pesquisa muito importante.